Salve, salve galerinha do Monte, como é que vocês estão? Como é que foram de Natal? Muitas guloseimas? Espero que sim, eu mesmo comi bastante e dei até uma sumidinha na semana passada. Mas estou de volta, já que o Enem está batendo na porta e eu quero dizer a você quais são os temas que eu acho que podem vir a aparecer na redação do Enem. Vamos subir o monte? Antes da gente entrar nos temas em si, eu quero dar uma dica a vocês. Como é que a gente faz para tentar entender qual que pode ser o tema do Enem? Eu não vou falar de adivinhar porque eu não gosto muito dessa tentativa de adivinhação e no final desse vídeo eu digo porquê e vou dar mais uma dica extra para vocês. Então fica até o final do vídeo e vai dando seu like aí, tá? Para você tentar buscar mais ou menos o que é que pode ser o tema do Enem, é bom você observar tudo o que acontece durante o ano, entre junho de um ano e março do outro. Eu não sei bem como foi esse ano com a pandemia, mas você tem esse tempo aí entre junho e março de um ano para o outro, tudo que acontece ali pode ser tema do Enem. Então, onde é que você vai buscar isso? Um lugar que eu gosto de ver bastante, que geralmente tira algum tema para lá, é o portal do MEC ou o canal do MEC. E esse ano eu vi algumas coisas que eu destaquei e trouxe para cá. O primeiro ponto mais falado no canal do YouTube do MEC, vocês podem visitar lá, é a militarização das escolas. E é um tema muito caro para o governo atual. E se você buscar o canal do MEC no YouTube, você vai ver muita coisa sobre isso. Você vai ver o antigo ministro da Educação indo em vários estados para divulgar a escola cívico-militar. Alguns estados já aderiram a esse tipo de escola. Na verdade, me parece que são 52 estados, ou melhor, já temos 52 escolas implantadas pelo país. Eu não sei exatamente quais estados. E a média deles é que tenham até 240 escolas até o fim de 2022. Eu vou botar um link sobre isso aqui nos comentários para você. Nos comentários não, na descrição para você dar uma lida também sobre isso. E aí é bom a gente ler um pouco sobre o eixo temático da educação. Busque um pouco sobre Paulo Freire, busque um pouco sobre Anísio Teixeira e busque ler um pouco sobre escolas cívico-militares, os pontos negativos e os pontos positivos dessa escola, e você vai tomar a sua direção sobre esse tema, que é um tema muito forte e pode sim aparecer no seu Enem, na sua redação. Outro tema muito forte que, graças a esse momento que a gente tem vivido, ficou destacado por aí, é o homeschooling e as escolas tecnológicas. A gente viu nesse ano um fortalecimento do homeschooling justamente pelo fato da gente precisar ficar em casa. E graças a esse fato, muitas escolas particulares aderiram ao virtual, aderiram ao homeschooling, e por isso que a gente também fala das escolas tecnológicas. Então, é um ponto a ser abordado, tem muita coisa interessante a ser discutida no homeschooling, tem vários pontos positivos e também tem vários outros pontos negativos. Inclusive, um desses pontos negativos é justamente em relação aos pequenos, a interação social, não só aos pequenos, aos grandes também, a esse momento que a gente ficou muito mais virtualizado, a esse cansaço que a gente tem por não saber definir, delimitar horário de trabalho, de estudo, horário de descanso, mas é um ponto muito forte a ser debatido. Inclusive, o governo já autorizou o homeschooling para 2021, porque apesar de a vacina já ter surgido, a gente ainda não sabe muito bem quando a normalidade vai voltar à tona de verdade. Então, isso já foi permitido pelo governo para que a gente possa continuar a nossa educação. Outros pontos negativos que a gente pode ver é justamente a falta de conexão para os alunos de escola pública. E a gente viu um veto recente do governo federal relacionado à instalação de banda larga nas escolas estaduais. Então são pontos que você pode observar, que você pode ler, isso está em todos os jornais. Vou botar alguns links também na descrição para que você possa ler, que você pode utilizar na sua redação. O terceiro ponto, ainda falando sobre educação, pode ver que um ponto foi puxando o outro, né? A gente falou da escola cívico-militar, falou um pouco sobre o homeschooling, e aí você tem também algo que é consequência, que é a evasão escolar. Ao passo que muita gente tem acesso, um grupo específico tem acesso à internet, à escola virtualizada, tudo isso, um outro grupo não tem. Então você tem a escola pública que praticamente parou durante o tempo da pandemia, porque ela não tinha acesso à internet, não tinha bons aparelhos para poder assistir suas aulas, os professores nem todos eram bem capacitados e não teve incentivo do governo para isso.
Isso que acontece é evasão escolar. O que acontece a partir dessa evasão escolar? Um desnível social. Então você tem um grupo que avança e um grupo que não avança tanto assim. Então a evasão escolar pode causar várias coisas. E já que a gente está falando de evasão escolar ou de desnível social, a gente também está falando de quê? De violência. Então é outro eixo temático que você pode ver para acrescentar aqui. Além da educação, a violência na sociedade causada pela falta de educação. E aí você percebe que essa fala que a gente vê por aí de que o homem é um produto do meio, não é um mimimi, como dizem tanto por aí, mas é uma realidade que a gente vê por falta de incentivo. Que isso, apesar da gente ver uns governos investirem mais e outros poucos, a gente ainda não tem um investimento real sobre a educação brasileira nesse sentido. Se você pegar a Coreia do Sul, alguns anos atrás, ela era a economia, eu não sei dizer, mas eu acho que entre as 100, ela não entrava entre as 100. Eles investiram pesadamente em educação e hoje está entre as 10 economias do mundo. Então, para você ver como é importante investir na educação. Mais um ponto que eu também acho que pode ser tema do Enem por vários motivos, e eu não vou me desenvolver aqui. Eu vou pedir que você me siga lá no Instagram, @ummontedeletras, porque eu fiz uma live com o professor de geografia Eric Ramos, que foi muito boa, que foi a questão do meio ambiente. E lá a gente abordou muita coisa em relação ao meio ambiente que pode ser tema do Enem. Então, você viu aí que, novamente, por conta da pandemia, a gente viu alguns locais em que os rios, por exemplo, ficaram limpos, a cidade deixou a poluição diminuiu bastante, alguns animais voltaram a aparecer nas cidades e, ao mesmo tempo, você tem aqui no Brasil as queimadas que a gente viu na Amazônia, no Pantanal, essas coisas todas que a gente tem visto por aí e que podem também vir a ser tema do Enem. Então, mais uma vez, convido você a ir lá no meu Instagram, @ummontedeletras, o link do meu Instagram também está aqui na descrição, e busquem essa live porque foi uma live muito divertida, interativa e muito informativa em relação a essa possível temática. Vão lá, viu? Tô esperando. O penúltimo ponto que eu vou trazer aqui para vocês é justamente sobre a questão da saúde mental e a saúde pública no país. Por quê? Porque a gente tem visto justamente muita gente vivendo crises de ansiedade, crises de pânico, depressão, por conta desse isolamento. A gente precisa ficar mais em casa, a gente termina ficando sozinho, gera essa ansiedade na gente, gera essas crises em geral. É muito bonito falar isso, hein, professora? Enfim, corta pra cá. Então, isso tudo aconteceu durante esse ano e foi muito forte. E a gente viu aí vários psicólogos se mobilizando para poder atender online, para atender inclusive de graça pessoas que não tinham condições de ser atendidas, porque é caro você pagar um psicólogo. Além disso, você tem uma crise na saúde. A gente, da mesma forma que não investe em educação, não investe muito bem em saúde. E a gente teve o que agora? A gente teve um problema muito sério no sistema de saúde. Aqui não chegou a ser divulgado, né? Não parece que foi muito forte, mas a gente teve essa crise nos hospitais, tanto públicos quanto particulares também, porque era muita gente adentrando nas UTIs e pouco espaço para poder atender todo mundo dessa forma. Então isso é sério, isso se agravou de tal forma nesse período pandêmico que a gente precisou ler mais sobre isso e se informar a tal ponto que a gente precisa investir também na saúde pública. Percebe como tem tanta coisa para poder a gente investir e às vezes a gente acha que não é necessário, mas é muito necessário. A educação resolve a crise social. A saúde também resolve a crise social, porque você só vai dar direito a uns se tratarem, a outros não. Então, a saúde deve ser pública. Claro, os hospitais privados devem existir, mas a saúde é uma coisa que o governo precisa garantir para a sociedade, não é uma coisa aleatória que se quiser não invista. Não, ela tem que existir para todo mundo sim. Então, esse é um ponto que a gente pode trazer aqui como tema do Enem. E o último ponto, que é um ponto que também entra em destaque, eu não creio muito que pode ser até tema do Enem, mas que como o Enem surpreende muitas vezes, eu acredito que pode sim ser uma zebra e aparecer na sua redação, que é a cultura do cancelamento. A gente vê muito forte no dia a dia os cancelamentos que existem por aí.
Então, se uma pessoa faz alguma coisa que ela não deveria, de acordo com o olhar da sociedade, o olhar virtual da sociedade, vou dizer virtual porque geralmente isso acontece no meio virtual. Então as pessoas simplesmente cancelam as outras e não querem mais saber delas e esquecem e deixam de lado. Então, a cultura do cancelamento é uma coisa vigente, é uma coisa que existe e é muito forte, felizmente ou infelizmente. Eu particularmente não gosto muito dessa história de cancelamento, porque a gente não é 100% bom o tempo todo. A gente tem nossos momentos de queda e a gente também pode pedir desculpa e mudar até o nosso ato, a nossa forma de pensar. As pessoas não ficam presas a uma forma de pensar somente. Elas vivem aquilo, em certo momento da vida elas amadurecem, mudam de opinião, isso é a coisa mais normal do mundo. Mas é um tema assim que pode cair na sua prova e a gente vai recapitular todos esses temas agora que eu acabei de falar. Só para poder fechar, então o que é que a gente viu que pode ser tema do Enem? Militarização das escolas, homeschooling, escola virtual, a evasão escolar, a questão ambiental, a questão da saúde e o cancelamento, a cultura do cancelamento. Então esses 6 pontos são pontos que eu aposto que podem vir a ser tema do Enem. Mas uma dica crucial para vocês: não tentem adivinhar temas, porque isso vai atrapalhar sobretudo a sua criatividade, aquilo que você chama de inspiração. E por sinal, a partir de agora de janeiro, do dia 15 em diante, eu vou falar muito sobre criatividade no texto aqui e estou próximo de lançar um e-book também falando sobre a criatividade no texto. Então fiquem ligados que vai ter muita coisa boa em 2021. Mas voltando, por que não é interessante você tentar adivinhar o tema? Porque você deixa de ler outros eixos temáticos que vão lhe ajudar bastante na sua prova. Eu já falei de eixos temáticos aqui. Agora, o que é interessante você fazer? Separe no seu caderno durante o ano eixo temático de educação, eixo temático de saúde, cultura, economia, tudo separadinho e leia sobre esses eixos temáticos. Então, educação, vamos ler o que agora? Paulo Freire, Anísio Teixeira, vários outros, Piaget, Vygotsky, todos esses falam de educação de alguma maneira. Leia sobre isso. Vai para economia, John Locke, Adam Smith, Karl Marx. Vá anotando, coloque tudo aquilo no papel. Quando chegar o tema, você não tem medo do tema, você já leu sobre aquilo, ainda que ele venha disfarçado, como a gente viu no tema do ano de 2019, que veio a democratização do acesso ao cinema no país. Do que a gente está falando? Que eixo temático é esse? Cultura. Você já leu sobre cultura, você não se assusta com esse tema. Então, vá para o eixo temático, que eu garanto que você não vai mais falhar na sua redação. Não tente adivinhar tema não. Eu trouxe esses aqui porque eu sei que já estamos em cima do final do ano, já pertinho da prova. E aqueles que não estudaram pelo eixo temático ainda tem tempo de dar uma lida sobre isso. E eu falei de alguns eixos quando eu falei dos temas. Então, façam isso que eu estou lhe dizendo, que eu tenho certeza que você vai brocar nessa redação. Gostaram desse vídeo de hoje? Então não esquece de dar o like e se inscrever se você for novo aqui no canal. Bom, por hoje é só. Um abraço para vocês e tchau!